cortou nossa cabeça, entendeu? Deixa eu ver isso. Vou dar zoom. Quer puxar mais? Eu vou fazer nada na minha nuca. Salve galera do nosso canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Você está ligado no canal Geração Jovem, então roda a vinheta. Deixa eu me apresentar a vocês, eu sou o Fabiano Ribeiro. E eu sou a Maria Gabriela. E o tema de hoje é muito top. Muito top. Vamos para o primeiro fato. Seu nome escolhido por seus pais é Francesco, em homenagem a Francisco de Assis. O segundo fato é que... Com apenas 5 anos de idade, Padre Pio começou a demonstrar seus dons espirituais, além de falar com seu anjo da guarda, se comunicar com Nossa Senhora e ter uma intimidade muito grande com Jesus. O fato qual que é, Gabi? É que, depois das aparições místicas, apareceram suas lutas contra o demônio, que ele aparecia de forma frequente e visível. E o quarto fato é que... Padre Pio ele não tinha o costume de falar sobre as experiências que ele acabava vivendo, tanto com o demônio quanto com as coisas de Deus. Ele achava que isso era comum, então aquilo que ele vivia, ele achava que todas as pessoas viviam também. E conta a história que certa vez um padre foi questionar ele, fazer tantas perguntas, porque Padre Pio tinha um diálogo muito grande com Nossa Senhora. E Padre Pio ficou indignado e perguntou para aquele padre: por que você pergunta tanto sobre Nossa Senhora? Você não a vê? E aquele padre disse não. Então o Padre Pio ficava indignado porque ele achava que todo mundo tinha a mesma fé que ele tinha. O quinto fato é... que Padre Pio amava rezar o Santo Rosário. Ele ficava horas e horas e horas no dia rezando o Santo Rosário. Padre Pio falava que se você quer perfumar e sentir o cheiro de rosas de Nossa Senhora, reze o Rosário. E uma vez perguntaram para Padre Pio qual era o atalho para o céu, e Padre Pio disse: o atalho para o céu é a Virgem Maria, e a escada celeste é o Santo Rosário. E o sexto fato é que... aos 15 anos de idade, Padre Pio recebe a confirmação do sacerdócio através de um frei que foi pedir esmola na casa dele. Olha como que Deus é bom. Deus e ali tocava Padre muito, Pio né? sentiu a confirmação e resolveu ir para a ordem dos frades menores capuchinhos. Não existe crise vocacional. Nós vemos que Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, entre outros santos da igreja, descobriram a sua vocação, não porque Deus falava mais com ele do que com nós, mas é porque eles não tinham medo de dizer sim a Deus. E o sétimo fato é o quê? Que São Pio tinha muitas doenças, mas nunca perdeu a sua fé e suas orações e muito menos suas penitências. Um dos casos que mais citam nos livros de Padre Pio é que a febre dele chegava a mais de 40, 50 graus. E explodia, não conseguiam medir com o nosso termômetro. Eles tinham que pegar o termômetro de água. E uma vez perguntaram para Padre Pio, como que você aguenta? E ele falava, eu queimo de amor por Jesus. Nossa, é um exemplo, né? Em oitavo lugar... Em 1910, Padre Pio começou a celebrar a Santa Missa, ordenado sacerdote, e ali começa o seu caminho e mistério com as dores e as chagas de Jesus Cristo. Padre Pio tinha um mistério muito grande, que as missas dele duravam cerca de 4 horas. E quando as pessoas questionavam que estava demorando muito, ele falava que não era a missa que estava demorando muito, mas era a fé das pessoas que eram poucas. O nono fato é que... São Padre Pio sentia muitas dores nas mãos, nos pés e no lado do coração. E não eram visíveis. Até que um certo momento ele recebeu realmente as chagas de Jesus e ele começou a perder 1 copo de sangue por dia. Era muito sangue e não ficou anêmico. E além disso, é que muitos médicos começaram a investigar o caso de São Padre Pio. E não chegaram a nenhuma conclusão científica. E o mais misterioso disso tudo é que uma vez perguntaram para Padre Pio, por que de tanto sofrimento? E ele disse uma vez, brincando, eu acho que até nisso eu aprendi com Jesus, a sofrer pelas pessoas. E o fato disso é que vocês vão ver São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, entre outros santos estigmatizados. Mas a nossa igreja, o único padre que recebeu as chagas de Jesus foi São Padre Pio. Ele foi o escolhido. Em 10º lugar...
Padre Pio passava mais de 14 horas atendendo as pessoas no confessionário. Foram feitos mais ou menos com o filho espiritual dele, ele chegou a atender mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente. Padre Pio passava mais tempo no confessionário do que dormindo. E uma vez que perguntaram para ele, Padre Pio, você não cansa? E ele falou, quem cansa de salvar almas das pessoas? E o 11º fato é o que, Gabi? É que São Padre Pio, ele lia a mente das pessoas e as almas das pessoas. E uma vez é que um empresário foi se confessar com São Padre Pio e ele não queria contar o que estava acontecendo, sendo que seu pai estava passando por um momento difícil de câncer, a sua mãe estava com aquela angústia e ele na empresa não estava progredindo e o seu casamento, a sua mulher não estava conseguindo engravidar. E São Padre Pio virou e falou assim, seu pai vai morrer daqui a algum tempo, sua mãe daqui a alguns anos. Seu casamento, sua esposa, vai conseguir engravidar. E sua empresa vai falir e você vai começar do zero, mas vai dar certo. Então, o que a gente fala para você nesse momento é que quando você for se confessar, chame o Padre Pio, faça o exame de consciência e faça aquela confissão limpa, aberta para o padre que você vai se confessar. E Padre Pio falava que Santa Missa, Santo Rosário e o sacramento da confissão são coisas que não podem faltar na vida de um cristão. Não pode. E em 12º é... Padre Pio tinha um dom de conversar com as almas do purgatório. Uau. Muitas vezes ele se pegava andando pelo convento e os frades viam ele falando sozinho e ele sempre falava que eram as almas do purgatório pedindo para que ele rezasse a missa por elas. Certa vez Padre Pio estava orando no seu quarto e ali apareceu um homem todo de capuz e ele perguntou para Padre Pio se Padre Pio não podia celebrar uma missa em intenção a ele. E ele era uma alma que estava no purgatório. Padre Pio chegou a perguntar quem ele era e ele falou assim que antes de ser um convento, ele morava naquele quarto de Padre Pio nos séculos passados. Ele viveu naquele quarto de Padre Pio, então Deus permitiu com que ele fosse conversar com o Padre Pio. Olha para você a providência da vida daquele homem. E aquele homem tinha feito muitas coisas erradas e ele estava pagando por esse preço, né? Até que Padre Pio falou assim que naquele mesmo dia ele iria para o céu. Bastou que Padre Pio rezasse uma missa e rezasse as Ave Marias em intenção àquele homem, e aonde Nossa Senhora disse que aquele homem já estava no céu naquela noite. E o 13º fato é o que, Gabi? É que São Padre Pio tinha o dom da bilocação. O que seria a bilocação? Seria que ele estaria, rezando em uma igreja e ele poderia estar ao mesmo tempo em outro lugar. 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares ao mesmo tempo. E um exemplo que eu posso dar é que São Padre Pio estava num carro de um médico que era ateu. E esse médico olhou para trás e viu um frade atrás dele e ele virou e falou assim, o que é isso? Aí ele passava a mão assim e não tinha nada. Mas Padre Pio estava Mas ali. ele estava. E aí Padre Pio virou e falou assim, não faça esse exame que você vai fazer hoje com o seu paciente, faça esse que eu estou te falando. E o médico, muito assim, sem entender nada, virou e falou, não falou nada com o Padre Pio, mas chegou no exame e fez o que ele falou que não era para fazer. E realmente não deu certo. E aí ele tentou o que o Padre Pio falou para ele fazer. E deu super certo. Aí ele foi à procura do Padre Pio. E aí o Padre Pio falou assim, viu só o que eu tava falando? Agora você me procura, né? Porque o Padre Pio, ele era muito engraçado. Ele tinha um humor muito à flor da pele. E aí esse médico se converteu no exato momento e agradeceu eternamente ao Padre Pio por estar ali perto dele. Depois, esse médico foi voluntário no hospital que o Padre Pio fundou no convento em São Giovanni Rotondo. 14º fato é que Padre Pio, no ano de 1968, faleceu. E ali, depois, perceberam que os estigmas dele sumiram, após 50 anos com os estigmas. Padre Pio foi falecer no mesmo dia que seu grupo de oração estava completando também aniversário. E ali, após uma missa celebrativa, onde estavam os seus filhos espirituais e todos os fiéis, Padre Pio depois foi para o quarto e ali faleceu. Ou, melhor, foi o encontro de Deus. O fato é que Papa João Paulo II declarou venerável Padre Pio. E o curioso disso tudo, né, Gabi, é que se você já assistiu o filme de Padre Pio, viu que um jovem padre foi ao encontro dele, e ainda se chamava Carol Wojtyla.
E ali Padre Pio profetizou diante daquele jovem padre que ele seria muito importante para a igreja e que seria um papa. Anos se passaram e ali se tornou o Papa João Paulo II. A profecia se cumpriu de Padre Pio. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês possam também ser filhos espirituais de Padre Pio. E um lembrete, um dia perguntaram para Padre Pio, Padre Pio, quando você falecer, você vai esquecer dos seus filhos espirituais? Padre Pio sorriu para aquele jovem e disse assim: não vou entrar no céu, vou ficar diante da porta, esperando até que o meu último filho espiritual passe por aqui. Só depois de ver todos os meus filhos espirituais entrar no céu, e é ali que eu entrei. Então, seja um filho espiritual de Padre Pio. Eu já disse para Padre Pio que enquanto eu não entrar no céu, que ele fique me esperando lá. Gente, esse foi o vídeo de hoje. As nossas redes sociais vão estar passando aqui embaixo, nosso Instagram. Que vocês possam estar ligados no canal. Marque seu amigo que é devoto de Padre Pio. E reze o rosário, participe da Santa Missa e não se esqueça. Padre Pio dizia que o sacramento da confissão para um cristão é tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal. Marque seu amigo que é muito devoto de Padre Pio. Coloque esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, né? Isso. E depois mande nos nossos Instagrams, nos nossos directs da vida o que você achou do vídeo. E qual o próximo vídeo que você quer que a gente faça aqui no nosso canal. Isso. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça. A cruz de Cristo seja a nossa cruz. Beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau.